boa noite, seja muito bem-vinda à nossa quinta live. Hoje a gente vai falar sobre suplementação de ferro, um assunto muito importante para o aprendizado de vocês nessa fase de transformação. Sejam bem-vindas, boa noite, olá. Que bom revê-las, né? Ficamos alguns diazinhos sem lives. Espero que vocês estejam bem, tá tudo bem? Estão me ouvindo bem, meninas? Oi, oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A Lorane me respondeu que sim. Boa noite, Angélica. E aí, meninas, vocês já estão inscritas no nosso evento? Boa noite. Só para relembrar, né? Pode ser que a gente tenha pessoas novas aqui hoje. Essas lives que eu venho fazendo, elas estão salvas lá no meu YouTube. Elas não estão salvas aqui no Instagram, tá? Então, todas essas lives, elas vão ficar salvas no YouTube por um tempo. Depois, somente as alunas do curso Nutrição contra Mioma é que têm acesso a todos esses conteúdos. Maura tá dizendo que é nova. Seja muito bem-vinda, Maura. Então, só para explicar, nós fizemos lives na semana passada, foram 4 lives e hoje a gente vai fazer a quinta live. Essa semana a gente ainda tem live na quinta e no domingo. Então, são 2 semanas de live para o nosso grande evento, que vai ser a Transformação NCM, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Lembrando que no dia 20 de novembro, aqui no Brasil, é feriado. Não importa, a gente vai estar ao vivo. Não vai ser aqui no Instagram, tá? O evento Transformação NCM, ele vai acontecer no ambiente privado, somente para aquelas mulheres que estão inscritas. Por isso, vocês que são novas aqui, se vocês ainda não estão inscritas no evento Transformação, depois que acabar a live, no link aqui na bio do meu Instagram, tem um link que dá acesso ao formulário de inscrição. Então, vocês vão precisar preencher um formulário para vocês se inscreverem. E lá também vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp. Então, tem que preencher um formulário para se inscrever no evento e entrar no grupo do WhatsApp para receber as informações do evento, tá bom? Então, serão 3 dias de evento ao vivo e online, tá? Vocês não vão pagar para estar nesse evento. Nesse evento vocês vão aprender, né, como se livrar dos sintomas que os miomas causam. É claro que a gente tem muito assunto para falar quando eu penso em nutrição e mioma. Por isso que eu venho fazendo lives para ensinar um pouquinho mais para vocês de assuntos que são muito importantes e que eu sei que gera muita dúvida. E no evento nós teremos mais prática, serão aulas onde vocês vão ter slides para vocês acompanharem, tá bom? Aqui acaba sendo algo mais interativo e mais menos formal, vamos dizer assim. Lá no evento a gente tem realmente um formato de aula, tá? Onde vocês vão assistir uma aula mesmo, que eu vou explicar sobre conteúdos que vão ajudar vocês na rotina, no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, só também lembrando, vamos fazer a live e aí depois eu deixo disponível para tirar as dúvidas de vocês, tanto sobre o tema da live, quanto sobre assuntos diversos relacionados à nutrição e mioma. Então, não precisa ser somente sobre o tema da live. E aí eu queria pedir um favor a vocês. Como na semana passada a gente teve problema na minha caixinha aqui, se alguém puder pelo menos me dar um oi no balãozinho onde tem a interrogação, só para eu confirmar que tá funcionando. Porque semana passada eu pedi para vocês deixarem as perguntas no balãozinho e aí depois no final, quando eu fui responder, eu não conseguia ver nenhuma pergunta. E aí eu queria, se alguém pudesse testar para mim aqui, manda uma mensagem para mim, um oi que seja no balãozinho, que aí eu vou confirmar que tá tudo ok e aí a gente vai combinar de deixar as perguntas no balãozinho para que eu consiga responder vocês de uma forma mais organizada, tá?
Vou esperar aqui, que até agora não apareceu nada aqui pra mim ainda. Vou esperar pra poder a gente começar. Ver se alguém pode me mandar uma pergunta. Mais uma semana começando, né? Mais uma semana, mais uma chance da gente fazer coisas diferentes, né? Mais uma chance da gente mudar e não precisamos esperar o próximo ano. Já é hora de mudar. A Michelle disse que não está aparecendo no dela o balãozinho. Tem alguém que tá aparecendo o balãozinho? Alguém pode me ajudar? Ver se você está aparecendo o balãozinho? Pra Fátima também não. Que estranho. Pra mim tá aparecendo o balãozinho. Tá certo. Não, eu realmente não sei o que acontece. Pra mim aparece aqui o balãozinho e pra ninguém, pelo visto, tá aparecendo. Tá vendo? Ainda bem que eu perguntei. Então, olha só. Eu vou fazer assim, então. Como não tá aparecendo o balãozinho pra vocês, o Instagram novamente voltou a me bugar. Eu não vou atrapalhar a nossa live por causa disso. Eu vou explicar aqui. Vocês vão deixando as dúvidas de vocês nos comentários mesmo. E quando eu acabar, a gente vai respondendo. Se vocês puderem esperar com a mensagem de vocês para ir colocando no final da explicação, acho que vai ficar mais fácil, né? Porque aí eu consigo ir vendo as perguntas à medida que vocês forem fazendo. Mas, enfim, não vamos deixar isso atrapalhar a nossa live, né? Não sei o que acontece com o Instagram, que agora tá desse jeito. Bom, deixa eu só pegar aqui a cadeira para esticar meu pé, para deixar mais confortável pra gente começar. Então, meninas, o nosso tema de hoje, vamos começar a live e vamos deixar combinado assim. As mensagens vão ser mesmo nos comentários e assim que eu terminar as minhas explicações, eu vou ajudando vocês, tá? O que a gente sabe? Né? Que dentre os vários sintomas que acometem as mulheres que têm mioma, inclusive hoje eu coloquei aqui, né, uma enquete e de fato a grande parte das mulheres sofrem com sangramentos intensos. Então sangrar demais não é somente uma questão de perda de qualidade de vida, né? Porque uma mulher que sangra muito, ela muitas das vezes não consegue sair de casa, ela não consegue dormir tranquila porque ela tem medo de se sujar, ela não consegue ir numa praia, nem pensar, ela não consegue nem sair de casa, ela vai à praia, ela não consegue às vezes trabalhar decentemente porque ela tem medo, né? Fica preocupada de se sujar e se suja mesmo, porque isso já aconteceu comigo, né? Não sei se todas sabem, mas não custa nada repetir. Eu fui uma mulher também com miomas e o grande sintoma, o grande perturbador da minha vida era o sangramento. Era um sangramento tão intenso que eu tive uma anemia bem acentuada, que só cessou depois do tratamento cirúrgico e ainda assim, meses depois do tratamento cirúrgico, com suplementação eu consegui me livrar da anemia. Então, o sangramento é, assim, algo muito ruim para a saúde de uma mulher que tem mioma. Então, sangrar em excesso vai fazer essa mulher ter privações na vida social, ter dificuldades na relação sexual, ter fraqueza, né? Um dos sintomas que o sangramento excessivo vai gerar é a anemia. Junto com essa anemia, a mulher carrega com ela cansaço, sonolência, fraqueza, irritabilidade, falta de concentração, o cabelo começa a cair, né? As unhas ficam fracas, elas parecem papel, desfolham. A pessoa fica trêmula, ela fica com muita dor de cabeça, apática, não tem vontade de fazer nada. Não sei se com vocês é assim. É claro que existem vários graus de anemia. Umas mulheres ficam mais anêmicas, outras menos anêmicas. O fato é que ninguém tem que ser anêmica, né? A gente não pode se acostumar com isso, apesar de ser, entre aspas, comum nas mulheres que têm mioma, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então a gente tem que atuar em cima disso. Para quê? Para que a mulher que tem mioma, que sangra muito, ela controle
né, fatores hormonais para evitar esses sangramentos intensos. Vocês estão vendo algum problema na minha voz? Pode ser o som do meu microfone. Para mim aqui tá parecendo tudo normal. Pode ser também, Joelma, alguma questão para você. Não sei. Para mim aqui tá tudo normal. Bom, então essa mulher, ela pode ter muitas questões que vão ser impactadas por esse sangramento, que apesar de ser comum, como eu falei, não é normal, não deve ser tratado como algo normal. E aí vocês devem ficar se perguntando, bom, eu tenho tudo. Obrigada, meninas. Então pode ser que seja com você que disse que tá com problema, tá? Bom, Joelma, deve ser pra você então, tá bom? Deve ser alguma questão aí na sua casa. Bom, meninas, então, esse sangramento que vai causar essas questões, você pode pensar, caramba, tudo isso que você falou eu tenho. Claro que eu não tô daqui dando o seu diagnóstico, mas são sinais, são sintomas que você pode observar e o médico vai te dizer, ou o nutricionista, você tá com anemia. Quer ter certeza? Como é que a gente sabe? Fazendo exame, né? Quais são os exames que vão te mostrar que você tá anêmica? O mais comum, mais simples, é o hemograma. O hemograma é o exame mais normal que você vai numa emergência hospitalar, numa clínica você faz o hemograma. O hemograma, ele pode dizer que você tem anemia, mas você pode ter anemia e não ser demonstrado no hemograma. Isso é muito importante de vocês saberem, porque às vezes o médico só pede o hemograma. E aí o hemograma tá lá com uma hemoglobina normal, com hematócrito normal, com o nível, né, de hemácias normal, porém você está anêmica, com sintomas, com sinais, né, tá com a pálpebra pálida, tá com o cabelo caindo, tá cansada, mas o hemograma deu normal. Qual é o exame mais fidedigno? Qual é o exame mais correto que você tem que saber, que você vai avaliar para saber se você tem anemia ou não? É a ferritina. Não é nem o exame de ferro, é a ferritina. A ferritina, anotem isso. A ferritina é o exame de sangue, né? É a avaliação bioquímica mais correta de ser solicitada para saber se você tem anemia ou não. Então, seu hemograma pode estar bonitinho, mas se a sua ferritina estiver baixa, você tem anemia, tá? Bom, o valor da ferritina, ele pode variar de 20 até 200. Então, é um valor muito amplo. E aí você pensa assim, bom, se o meu deu 20, tá tudo bem? Não. O valor da ferritina, para estar maravilhoso, ele precisa estar acima de 70. Mas é claro que uma mulher que sangra muito, que tem anemia, dificilmente ela vai ter uma ferritina de 70. Mas a gente tem que buscar chegar nesse nível de ferritina. Ou pelo menos melhorar. Se sua ferritina tiver lá 5, 10, a gente tem que melhorar, né? Buscar aumentar essa ferritina. E a gente vai fazer isso através de alimentação sozinha? Não. Vamos fazer isso através da alimentação e da suplementação, tá? São dois pilares, né? Dois pontos que a gente tem que atacar quando a mulher tem anemia. Cuidar da alimentação e suplementação. Se você tem anemia porque você sangra muito, né, que a gente chama de anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro, você não pode achar que só comendo comidas fontes de ferro você vai estar ok, vai estar livre da sua anemia. Não vai, infelizmente. Você precisa também ajustar seus níveis de suplementação. E isso quem é que vai fazer? O médico ou o nutricionista. Eu indicaria mais ainda que isso é uma função do nutricionista, avaliar e te ajudar nessa suplementação, tá? Muitas vezes a suplementação via oral não vai ser suficiente, porque o sangramento é tão intenso que a mulher ela vai
usar o suplemento, mas vai sair tudo na menstruação, né? No sangramento. Esse suplemento vai servir para evitar o caos, mas será necessário uma suplementação venosa. Se você tá com uma ferritina de 5, que é uma ferritina muito baixa, se você continuar tomando ferro oral, sua ferritina vai demorar muitos meses para melhorar um pouquinho. O mais indicado nesse caso é que você converse com seu médico, porque às vezes o médico não quer fazer esse tipo de tratamento, mas para indicar para você um ferro venoso, porque aí sim sua ferritina vai melhorar mais rápido, você vai conseguir se sentir melhor, mais disposta, e aí depois a gente pode continuar o tratamento com um tratamento venoso, com um tratamento oral. Primeiro o venoso, depois o oral, tá? Bom, mas pensando no tratamento oral, já que o venoso, eu como nutricionista não posso prescrever, eu só oriento a paciente a falar com o médico para utilizar o ferro venoso, mas prescrever eu não posso, só médico pode fazer isso, tá? Pensando na suplementação de ferro, tá? O que vocês têm que saber quando vocês estão suplementando ferro? Importante vocês saberem. Existem vários tipos, né? Várias formas químicas de ferro, tá? E muitas vezes o que é mais comum de ser prescrito é o ferro que ele vai mais causar problemas gastrointestinais. Não sei se vocês sabem, mas o ferro ele pode causar constipação, ele pode causar ressecamento das fezes, ele pode causar dores no estômago, dores gástricas, e isso, meninas, ser um dos motivos da pessoa abandonar o tratamento. Por quê? Porque ela começa a sentir dor, ela começa a ficar muito ressecada, com dificuldade de ir ao banheiro. Isso é ruim. Aí a pessoa pensa, ah, quer saber? Vou deixar o suplemento para lá. Aí não usa o suplemento da maneira correta, acaba esquecendo de tomar, deixando de tomar, e o tratamento vai sendo, ó, vai por água abaixo, tá? Então, assim, dica muito importante para você que está usando o suplemento. Fique atenta ao tipo de suplemento que você usa. Ferro não é tudo igual, combinado? Isso é importante vocês saberem. Então, gravem ou anotem quais são os ferros, os tipos de ferro que são melhores, que são mais absorvíveis pelo seu corpo. É bisglicinato de ferro, tá? O bisglicinato é um tipo de ferro, ó, bom para você utilizar via oral. Outro ferro importante para você usar é a ferripolimaltose. Também é outro ferro importante para você utilizar, que normalmente tem uma boa absorção. Outro é o ferro lipossomado. O ferro lipossomado também tem uma excelente absorção pelo corpo e não costuma causar efeitos colaterais, tá? Agora, um ferro que é péssimo tanto em questão de absorção quanto em questão de efeitos colaterais é o sulfato ferroso. Se você está utilizando o sulfato ferroso, tente substituir por um desses outros tipos de ferro que eu indiquei aqui agora, tá? Para vocês terem uma noção, o bisglicinato, ele é 4 vezes melhor absorvido pelo seu corpo do que o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é um ferro mais barato, pensando em dinheiro, mas ele é muito ruim, tá? A absorção dele é péssima. Então, às vezes, você está usando uma grande quantidade de ferro, só que quase nada vai ser absorvido pelo seu corpo, tá? Então, isso é muito importante de vocês saberem a forma química do que vocês estão usando. Não basta somente o profissional prescrever para vocês. Avaliem, olhem, quando eles passarem para vocês a marca, olhem lá na bula qual é o tipo de ferro antes de comprar. Se for sulfato ferroso, troca, tá? O sulfato ferroso é realmente muito ruim. Ainda que você não tenha
nenhuma queixa, né, nenhum efeito colateral utilizando ele. A Rô Ramos está dizendo que ela está usando sulfato ferroso. Ainda que você não tenha nenhuma queixa, né, ele não te cause dor, não esteja te trazendo constipação, ele não está sendo absorvido da forma correta, tá? Então isso é importante, você está usando um ferro que não vai ser absorvido direito. Bom, depois da forma química, outra dica é o horário que você vai usar o ferro, né? O ferro, normalmente, ele é melhor absorvido quando você está com... sempre você tem que usar ele no horário do almoço, porém, antes do almoço é mais importante de você utilizar, tá? Então, antes do almoço, quando o estômago está ainda vazio, a absorção vai ser melhor. Contudo, quando você utiliza ele antes do almoço, para a absorção ser melhor, é fato que você pode ter um risco maior de ter algum desconforto, tá? E aí, aquela pessoa que é mais sensível e que mesmo usando o bisglicinato, o ferro polimaltose, tem uma sensibilidade maior, nesse caso, você vai usar o ferro depois do almoço, tá? Primeira escolha, antes do almoço. Segunda escolha, depois do almoço. Depois do almoço, se você observou que toda vez que você usa o ferro antes do almoço, você se sente enjoada, se sente mal, você vai trocar e vai usar depois do almoço. Mas aí você vai ter que ficar atenta ao quê? Evitar que sua refeição seja riquíssima em fibra. Por quê? Porque o excesso de fibra vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, por exemplo, você usar o ferro e antes comer um prato lotado de salada, ou então colocar psyllium na salada, não vai ser tão legal, porque o excesso de fibra vai atrapalhar a absorção do ferro, tá? Então, o indicado, antes do almoço te causou algum problema, você vai usar depois do almoço. Ou então, tá? Tem pessoas que utilizam ferro 2 vezes no dia. Então, vai ser antes do almoço e antes do jantar. Sempre, tá? Nunca de manhã. Por que não? Porque normalmente de manhã você utiliza no café da manhã ou leite, ou um queijo, ou iogurte. E esses alimentos são fontes de cálcio. Acontece que o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então a gente também, quando usa suplemento, tem que ter muito cuidado. Não é tudo que a gente ingere em quantidade que vai ser absorvido pelo nosso corpo. Isso é bem importante. Uma parte vai ser eliminada pelas fezes. Não vai ser absorvida. Por isso que é importante a gente tentar captar o máximo que a gente puder do ferro. Através de ajuda. Como assim, Thaís? Se você evita usar o ferro perto de uma alimentação rica em cálcio, você já está ajudando. Por isso, não usar o suplemento de ferro de manhã. Outra questão, evitar suplementar ferro junto com o zinco. O zinco também é um outro mineral que vai ser um problema para o ferro. Então, ferro, zinco e cálcio nunca devem ser suplementados juntos. Assim como comida rica em cálcio nunca deve ser utilizada junto com suplemento de ferro. E nunca suplementar zinco junto com ferro, tá? Tem gente que fala assim, eu tô usando um monte de suplemento, vou usar tudo junto de uma vez só para eu não esquecer. Ok, você não vai esquecer. Em contrapartida, você está contribuindo para os nutrientes competirem. Tem nutrientes que são que juntos eles têm sinergia e é positiva a sinergia deles. Tem nutrientes que juntos eles competem e atrapalha a absorção de um com o outro. Aí eu vi aqui, gente perguntando, pode tomar ferro junto com a vitamina C? Sim. Por quê? Eu falei que tem nutrientes que atrapalham a absorção. É o caso do zinco com cálcio e com ferro. Em contrapartida, tem nutrientes que ajudam na absorção. É o caso da vitamina C com ferro.
Por isso que várias pessoas que usam suplemento de ferro, elas também usam suplemento de vitamina C. Porque a vitamina C, ela ajuda o ferro a ser absorvido pelo corpo. Olha que legal. Então, você que está usando o suplemento de ferro, você que está usando a vitamina C junto com ferro, suplementando vitamina C e ferro, usa junto, tá? Usar junto vai ajudar na absorção do ferro. Outra questão, evitem a vitamina C efervescente. Por quê? Essas vitaminas efervescentes, elas têm aromatizante, elas têm açúcar ou adoçante, elas têm corante. Então, prefiram cápsulas de vitamina C, de marcas que sejam de boa qualidade e mais. Prefiram também usar alimentos fontes de vitamina C. Então, você pode usar na água do seu café, do seu lanche, do seu almoço, perdão, no café da manhã não. Na água do seu almoço, você pode beber um pouquinho de água e espremer limão. Você pode pegar o limão e espremer na comida. Você pode, depois do almoço, chupar uma laranja, uma tangerina, comer uma fatia de abacaxi, comer morango, kiwi. Por quê? Porque são frutas ricas em vitamina C e vão ajudar a absorção do ferro, tanto do suplemento quanto da comida. Olha o que é importante, você utilizar alimentos, né, na hora do almoço que sejam fontes de vitamina C, mas também que sejam fontes de ferro. Então a gente tem feijão, os vegetais verdes escuros, que são fontes de ferro. E aí podem ser que vocês estejam pensando, então eu vou comer a carne vermelha. Não, carne vermelha é fonte de ferro? Sim, mas não deve ser utilizada em excesso por mulheres que têm mioma, mesmo aquelas que têm anemia. Não esqueçam disso. Pode ser que algum profissional só pense assim, carne vermelha é fonte de ferro, se você tem anemia, coma carne vermelha. E esquece ou não leva em consideração que mulher que tem mioma, se come muita carne vermelha, está favorecendo o desenvolvimento, o crescimento de mioma. Então não adianta você comer carne vermelha só porque você tem anemia. Vamos lembrar, se você aumenta esse seu mioma, você vai estar favorecendo o aumento do sangramento, você vai estar favorecendo o aumento dos seus sintomas, dos seus desconfortos. Então, isso não é uma escolha para você, tá? A escolha para você vai ser utilizar fontes vegetais de ferro, não a carne vermelha, tá? Bom, então, sim, a gente tem nutrientes que atrapalham, que é o cálcio e o zinco, e temos nutrientes que ajudam, que é a vitamina C, tá? Isso é muito importante para vocês saberem. E outra questão também, deixa eu ver aqui, dos efeitos colaterais principais são as dores gástricas, as dores no estômago e a constipação. Qual das formas químicas de ferro mais causam isso? O sulfato ferroso. Porém, eu sempre gosto de lembrar a vocês que cada uma aqui é única, cada organismo é de um jeito, cada organismo funciona de uma forma. Então, respeite o seu corpo. Se você por acaso está usando suplemento de ferro, bisglicinato, que eu tô dizendo aqui pra você, que é um ferro bom, mas se você tá percebendo que você tá sentindo dor, você tá percebendo que você tá sentindo constipação, que suas fezes estão mais ressecadas, que tá sendo mais difícil você ir ao banheiro, troca pro ferro polimaltose, troca pro ferro lipossomado, troca. Observem que cada corpo pode responder de alguma forma diferente, tá? Então, assim, o que eu falo aqui é a regra, né? É o que é estudado, é o que está descrito na literatura. Mas pode existir você ser uma exceção. E é importante respeitar essa exceção, tá? Bom, tô vendo aqui que algumas pessoas me perguntaram, Thaís, você indica vitamina de A a Z? Eu não indico esses suplementos vitamínicos, principalmente esses que tem tudo quanto é tipo de vitamina. Sabe por quê?
porque normalmente vai acontecer essa questão de um atrapalhar a absorção do outro. A não ser que seja, bati aqui, a não ser que seja um multivitamínico de boa qualidade, que ele tenha dentro dele formas de suplementação que não atrapalham a absorção de um com o outro, que é o ferro quelado, que é o zinco quelado, tá? São formas de vitaminas e minerais que elas estão protegidas e elas não vão competir. Só que a maioria desses suplementos não são assim, tá? A maioria desses suplementos, principalmente esses que tem tudo, eles têm tudo e não tem nada. Por quê? Porque tem uma quantidade muito pequena de cada nutriente. Eles enganam vocês quando colocam lá que faz muito bem para a saúde, porque a quantidade ali é tão insignificante que para você que está com anemia, não vai fazer nem cosquinha. Você vai precisar de uma quantidade muito maior, tá? Bom, vou começar aqui a olhar as perguntas para ir respondendo, tá bom? Por quê? Porque o meu intuito é ficar metade da live falando sobre o tema e a outra parte do tempo respondendo as perguntas de vocês. Então, só um resumão aqui do que a gente viu de suplementação. Suplementação de ferro é praticamente obrigatório para a mulher que tem mioma, que sangra muito. Por quê? Porque essa mulher vai ter anemia. A gente viu que a suplementação de ferro, ela deve ser utilizada antes do almoço ou antes do jantar. Muitas das vezes, antes do almoço e antes do jantar, né? Nos dois momentos. Preferencialmente, quando o estômago está vazio. E aí, essa absorção vai ser melhor. Para aquelas que têm efeitos colaterais com ferro, vai usar o suplemento depois do almoço. Mas aí você vai evitar refeições com muita salada crua. Se você usa psyllium, que é uma fonte de fibra, você também vai evitar. Formas químicas de ferro, pior. Sulfato ferroso. Causa mais desconfortos e é menos absorvível pelo corpo. Formas melhores. Ferro quelado, bisglicinato, ferro polimaltose, ferro lipossomal. São, formas boas de serem absorvidas. Nutrientes que atrapalham a absorção do ferro, zinco e cálcio. Nutrientes que ajudam na absorção do ferro, vitamina C. Então a dica é suplementar a vitamina C ou consumir frutas cítricas, frutas ricas em vitamina C depois do almoço. Pode também usar o limão na água. Pode usar o limão na água que você vai usar o suplemento. Pode usar o limão na comida, no feijão, na couve, tá? Então, isso é assim um resumão do que vocês precisam entender. E aí, quantos miligramas eu não tenho como saber. Para eu dizer quantos miligramas, eu preciso avaliar o exame e verificar a necessidade. Então, assim, eu não tenho como te dizer quantos miligramas de ferro você vai usar. Isso aí é individualizado, tá? Toma os dois quanto tempo antes do almoço? Você pode usar o suplemento de ferro junto com a vitamina C de 20 a 30 minutos antes do almoço. Thaís, eu esqueci. Vou almoçar agora. O que eu faço? É melhor tomar depois do almoço? Não. Mesmo que você tenha esquecido, toma, espera 5 minutinhos e usa e come, tá? Esqueceu, vai almoçar. Toma o suplemento, espera uns 5 minutinhos e depois você começa a comer. Melhor do que você tomar depois. Outra questão que eu acabei não falando pra vocês. Existem alguns alimentos que atrapalham a absorção do ferro. Além dos nutrientes zinco e cálcio, muito cuidado para aquelas pessoas que gostam de tomar café depois do almoço. O café, por ter cafeína, assim como o chá verde, que é importante demais para a saúde de quem tem mioma, eu até falei dele aqui semana passada, não devem ser utilizados imediatamente após o almoço. Por quê? Porque a cafeína que está no chá, que está no café, que está no refrigerante, que está no mate e que está no chocolate, atrapalha a absorção do ferro. Então não adianta suplementar ferro e depois
comer chocolate de sobremesa, porque vai atrapalhar a absorção do ferro. Quanto tempo esperar? No mínimo 40 minutos. De 40 minutos a 1 hora, você precisa esperar antes de fazer o consumo do chocolate, antes de tomar o café, tá? Almoçou, suplementou, almoçou, vai esperar ainda 40 minutos depois para comer o chocolate ou tomar seu café ou tomar seu chá, tá? Lembrem disso, porque senão vocês estão desperdiçando o suplemento de vocês, tá? Então essa é uma dica muito importante. Vitamina C, frutas cítricas ajudam. Cafeína que tá no chocolate, no café, no chá, atrapalha. No refrigerante, atrapalha, tá? Bom, deixa eu ir vendo aqui agora. A Cleide está dizendo, a vitamina Viferrin é boa, doutora? É sim, tá? Agora, quantidades, né? Não posso exatamente explicar aqui quantidades, dizer quantidades para vocês. Qual a vitamina C? Eu gosto muito de algumas marcas, tá? Então, assim, ó, tem vitamina C da Pura Vida, tem vitamina C da Essential Nutrition, tem vitamina C da Vitafor. Não precisa, meninas, usar 1 grama, 2 gramas de vitamina C. Por quê? Porque o corpo não absorve tudo de uma única vez. Você precisa usar 500 miligramas é o suficiente, tá? Quer usar 2 comprimidos de 250 miligramas, caso você use ferro no almoço e no jantar? Tá ótimo. Thaís, meu comprimido é de 500 miligramas. Use então 500 miligramas no almoço e 500 no jantar. Mas não precisa passar de 1 grama de vitamina C no dia, tá? A Cleide está perguntando por que a Combiron não vende mais nas farmácias. Não sei te dizer. Bom, e o ferro, vitamina C e vitamina D, tomo separados, qual o horário? Como eu falei aqui, ferro e vitamina C você vai usar no horário do almoço. Vitamina D você vai usar de manhã, tá? Após o café da manhã. A Lena tá dizendo, eu estou tomando Neutrofer antes do almoço. Só que consumo muita salada crua e percebi que estava enjoando. Então quer dizer que não posso comer salada crua de forma alguma no almoço, caso volte a usar? Gente, é impressionante como é que assim, vocês é tudo ou é nada, né? Não é que você não possa usar a salada de forma alguma. Você pode sim. Agora, se você tá se sentindo enjoada e tem certeza que é da salada, você evita, né? Só que assim, eu acho bem improvável que a salada esteja te causando enjoo. O que tá te causando enjoo pode ser o suplemento, tá? Mas você pode usar uma quantidade menor de salada do que o que você está acostumado. Você pode usar legumes cozidos, mas um prato enorme de salada. Se você for usar o suplemento depois do almoço, não é indicado, tá? A Bi Moraes está dizendo que tomou Noripurum injetável para anemia. Sim, é uma ótima estratégia usar o Noripurum injetável. Bom, não tô vendo mais perguntas aqui, tá? Imagino que ninguém tenha mais dúvidas. Só relembrando a vocês, Cleide, sim, é uma vitamina boa, tá? Só relembrando a vocês, quinta-feira a gente tem live sobre os tipos de mioma e quais são os que mais causam sangramentos e quais são os que mais atrapalham a fertilidade, tá? Então, quais os tipos de mioma que mais atrapalham, que mais causam sangramentos e fertilidade. Então, esse vai ser o nosso tema da live de quinta-feira, tá? A Munhoz está dizendo que está tomando o Neutrofer de 500 gramas e ela estava com 5, imagino que seja de ferritino. Então, 500 miligramas de Neutrofer é uma quantidade bem grande. Se você está tomando, porém, não significa que seu corpo vai absorver isso tudo. Porém, se você está tomando o Neutrofer de 500 miligramas uma vez no dia,
A minha sugestão é que você corte esse comprimido e distribua em 2 momentos do seu dia. Por quê? Porque quando a gente usa a suplementação de ferro de uma única vez, o nosso corpo absorve um percentual, tá? Que tende a ser maior quando a concentração de ferro é menor. Olha que engraçado. Então não adianta você usar tudo de uma única vez. Seu corpo vai absorver menos. Então divide esse comprimido em 2 vezes, que a tendência é que seu corpo vai absorver mais, tá? Então assim, tem muitas questões, muitas peculiaridades em relação ao ferro, a suplementação, que é importante, que não dá para eu falar tudo aqui. Mas o que vocês precisam entender, que não adianta usar aquela bomba de ferro de uma única vez, porque o corpo ele se satura naquele momento e acaba que ele não absorve tudo. Ele precisa ir recebendo ferro aos poucos, tá? Então, a coisa é fracionar. Bom, a Fátima tá perguntando, e fígado bovino é bom para anemia? O fígado é um ótimo alimento fonte de ferro. Porém, contudo, todavia, quem tem mioma pode consumir carne vermelha todo dia? Não. Quem tem mioma deve ficar ingerindo carne vermelha por conta do ferro? Não. E o fígado é carne vermelha. O fígado, a carne de porco, né? Então vocês não devem esquecer disso. Quem tem mioma e anemia não vai mudar a conduta em relação à carne vermelha, tá? Sim, se você tem anemia e não tem mioma, você pode consumir o fígado 2 vezes na semana. Eu nem gosto muito de indicar, tá? Porque o fígado, ele é o órgão, né? Que ele faz a detoxificação. Então é um órgão onde muitas impurezas passam. Então eu não gosto muito de indicar o fígado para aquelas mulheres que gostam de fígado e que não tem mioma, para, por exemplo, uma gestante que goste muito de fígado, eu não gosto de indicar mais de 1 vez na semana. Porém, eu imagino que todo mundo que está aqui tenha mioma. Então todo mundo que tem mioma não deve comer carne vermelha sempre. Thaís, eu não como nenhuma outra carne vermelha, mas eu gosto do fígado. Posso comer 1 vez na semana? Pode. 1 vez na semana e ponto, tá? Não vai comer 2, 3 vezes na semana só porque ele é fonte de ferro. A Aline tá perguntando, só pode tomar um ciclo de Noripurum na veia? Não. O esquema, como é que vai ser? Se vai ser dia sim, dia não, se vai ser 1 vez na semana por 4 semanas, se vai ser a cada 15 dias, isso quem vai te dizer é o médico, tá? Mas você pode tomar o ferro até todos os dias. Mas às vezes é bom você revezar dia sim, dia não, para absorção, para o seu corpo não ficar saturado do ferro e a absorção ser prejudicada. Então, normalmente o médico ele intercala os dias, ou às vezes coloca 1 vez na semana, tá bem? Mas não é somente 1 vez, não. A Lê disse que tá usando o Neutrofert 500, tenta dividir esse comprimido e usa 2 vezes. A Munhoz está dizendo que o útero dela está com 500 de volume, né? E querem operar. Eu te falo, Munhoz, que o meu útero ele tinha 1.100 centímetros cúbicos, eu operei, né? E o meu útero voltou ao tamanho normal. É fato que isso é um diagnóstico, é um diagnóstico médico, né? O médico é que vai decidir, junto com você, o que é mais indicado, qual o tratamento mais indicado, né? Porém, eu não posso dizer pra você se você tem ou não que operar. Eu não te conheço, né? Infelizmente, não tem como dizer por aqui. Só digo que retirar o útero não é mesmo o caso. Mas talvez operar, sim. Talvez só o tratamento nutricional inicialmente pode te ajudar com os sintomas, a reduzir volume uterino? Pode, né? Hoje eu recebi um depoimento lindo de uma aluna do curso Nutrição contra Mioma, dizendo que o mioma dela reduziu em 1 ano de tamanho, tá? Então eu vou até mostrar isso pra vocês mais pra frente. Então é isso, né? É cuidar da alimentação, é modular o estresse, é modular o sono, é melhorar os hábitos de vida pra você ter redução no tamanho do mioma, redução no volume uterino. Claro que não é pra todas, né? Se você tem de repente
um mioma de 10 centímetros, de 15 centímetros, talvez você já esteja sentindo tantos desconfortos que o mais indicado vai ser você passar por uma cirurgia e depois continuar cuidando para que novos miomas não surjam. Mas isso, né, o médico vai conversar com você, tá? A Jucicleide está perguntando, quem tem mioma pode comer o quê? Jucicleide, eu imagino que você seja nova aqui no Instagram, né? Quem tem mioma pode comer tudo que é comida de verdade, evitando alguns grupos, alguns excessos, né? Como carne vermelha, como leite derivados, evitar soja. Mas aqui no Instagram eu tenho várias lives, eu tenho vários conteúdos para você ler, tudo bonitinho. E também eu vou estar orientando com mais detalhes no dia do evento Transformação NCM, tá? Mas comer comida de verdade, frutas, legumes, verduras, evitar pão todo dia, evitar pão com manteiga, pão com margarina, evitar carne vermelha todo dia. E aí a Lê tá perguntando, peixe e frango pode? Pode sim, tá? A gente come proteínas animais revezando essas proteínas, mas pode comer sim. E o fígado de frango? Pode consumir também, mas eu não indico que você consuma todos os dias, tá? Mas pode consumir. A Munhoz está me agradecendo, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a todas nós, a mim, né, que me dê cada vez mais saúde, que eu realmente nunca mais tenha miomas, que o meu protocolo, que ajuda tantas mulheres, que também me ajuda, continue sendo tão importante para a saúde uterina, para a saúde feminina de tantas mulheres, tá? A Janine tá dizendo, minha filha menstrua muito e tem anemia por isso. Sim, né? A menstruação, o excesso de menstruação é uma causa muito comum de anemia nas mulheres, e aí tem sim cuidar da alimentação, fazer uso de suplementos. Às vezes no período menstrual a suplementação ela muda um pouquinho, acaba sendo um pouco maior, mais quantidade para poder ser aquele momento que vai dar uma ajuda maior no corpo, porque é quando tá sangrando mais, então tem que suplementar, tem que cuidar sim desde novinha para evitar que essa mulher, né, que essa menina, ela perca qualidade do desenvolvimento dela, que ela tá numa fase, né, tão importante de desenvolvimento, inclusive até intelectual, tá? Muitas vezes a mulher com anemia, ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tem dificuldade de concentração. Hoje, eu recebi uma mensagem de uma aluna minha falando, Thaís, eu tava com dificuldade de concentração por conta da anemia. E é isso acontece, tá? Bom, a Leia tá dizendo aqui, a Leia Passos, Thaís, tomo ômega 3 depois do almoço e depois do jantar. Estou tomando correto? Tá sim, tá? O ômega, por ser uma gordura, ele sempre deve ser indicado após as refeições, tá? Então, quer usar logo antes do almoço? Pode, mas você melhora a absorção quando você usa depois. Mas você também pode usar o ômega depois do café da manhã, não tem problema, tá? A Miriam tá dizendo, além do feijão, qual outro grão tem ferro? Lentilha, grão de bico, a ervilha, feijão de todas as cores. Feijão preto, feijão mulatinho, feijão branco, feijão verde. Mas o feijão preto é o que mais tem ferro, tá? Ali tá dizendo, meu mioma tem 8 centímetros, é muito grande? É considerado um mioma grande. Muito grande? Eu diria que não. Mas é claro, isso tudo é avaliado por um profissional médico quando ele vai verificar com você quais sintomas você tem, se te incomoda, onde é a localização desse mioma, tá? A Mia tá dizendo, eu operei o mioma, ainda tem o útero inflamado, então tem que cuidar, Lia, tem que cuidar, tá, Mia? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, modular seu estresse, modular o seu sono, tudo isso, né, eu oriento pacientes e alunas e tento dar dicas aqui pra vocês no Instagram. A Munhoz está dizendo que está mais calma só em me ouvir. Que maravilha, ganhei minha noite só em saber disso, que eu tô ajudando você, falando aqui pra vocês, tá? A Mia tá dizendo como cuidar para que os miomas não voltem. Fazendo um protocolo, tá? Todo voltado para a saúde uterina.
com uma alimentação, com um estilo de vida anti-inflamatório, para você reduzir sinalizadores que captam hormônios que favorecem o crescimento de mioma. Isso tudo, meninas, eu falo aqui pra vocês com dicas. No curso vocês vão aprender aprender muito. No evento vocês aprendem um pouco sobre isso, tá? Nos meus posts você aprende diariamente. Cada dia vocês estão aprendendo um pouquinho sobre como evitar sintomas, como evitar novos miomas, tá? Aí Souza tá dizendo, meu útero tem 8, meu mioma tem 8 centímetros, mas é possível que já tenha diminuído porque mudei a alimentação e reduzi muitas coisas. Estou a comer comida de verdade, fruta. Li, que maravilhosa, parabéns por isso. Contudo, o que é importante vocês saberem para vocês não se frustrarem? Muitas vezes vocês ficam anos comendo de forma errada, sem saber que estão comendo errado, e vocês não têm que se culpar por isso, tá? A gente às vezes aprende a comer de uma forma e depois descobre que essa forma estava errada. E aí, vocês às vezes começam a fazer uma alimentação mais saudável 1 mês, 2 meses, e por coincidência chega o momento de fazer o exame. Aí você viu lá que o seu mioma não reduziu. Aí você faz o quê? Se frustra, fica desanimada, desiste de fazer de viver uma alimentação saudável, desiste de viver hábitos saudáveis. Sabe por quê? Porque você pensa que a resposta do seu corpo vai ser imediata e muitas vezes não vai. Isso é importante vocês saberem. Vocês ficam anos fazendo errado e não vai ser em 1, 2, 3 meses que você vai ter resultados em exames de sangue. Muitas vezes vocês têm em 1, 2, 3 meses mudanças nos sintomas de vocês. Só que às vezes o corpo precisa de muito mais tempo para realmente reduzir tamanho de mioma, reduzir tamanho do volume uterino, tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho alunas e pacientes que se frustram, que vêm para mim e falam, poxa vida, ainda não mudou nada em 2 meses em relação ao tamanho. Gente, vocês a vida inteira fizeram errado e com pouquíssimo tempo fazendo certo, a gente já quer logo, né, a mudança lá no exame. Não é assim que vai funcionar. É importante vocês saberem disso para que vocês não desanimem. É dia após dia, todo dia. Hoje, né, eu saí à tarde, tive que resolver umas questões na rua e fui tomar um café da tarde com meu marido. Ele comeu lá um cappuccino com Nutella, ele comeu um pão de queijo desfiado com costela. Eu comi? Não. Sempre é assim? Não, mas eu sei que eu não posso ter alimentação igual a dele, né? Então, assim, sei que eu tenho que me controlar muitas vezes eu me permito, muitas vezes eu me controlo, mas isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes a gente vai sim passar por vontades, às vezes a gente vai ter que se sacrificar em não comer. Por quê? Porque você decidiu seguir um estilo de vida que muitas pessoas que estão à sua volta não seguem. Não tô dizendo, meu marido até come comidas saudáveis, mas ele não tem mioma, ele não tem a preocupação que eu tenho. Eu tenho que ter um cuidado maior, assim como vocês também, tá? Então, assim, não se frustrem, não fiquem tristes por isso, agradeçam. Agradeçam porque vocês descobriram o meu Instagram, porque vocês descobriram o meu conteúdo, porque agora vocês estão tendo informação. E quando a gente tem conhecimento, a gente decide para onde você quer ir, fazer o certo ou fazer o errado. A decisão tá com vocês, né? Ser saudável, ter uma vida que te permita ir à praia, que te permita não ter cólicas vigorosas todo mês, que você tem que se encher de anti-inflamatório, não. Você não precisa disso se você tiver um estilo de vida saudável. Tenha paciência, tenha calma. Dia após dia eu vou falar mais com vocês sobre isso. E no dia 20, 21 e 22 de novembro, nesses 3 dias, eu vou falar um pouco mais nas aulas que eu vou dar para vocês no evento Transformação. Tá bom? A Munhoz está dizendo, te descobri há 1 semana e está mudando minha vida. Que alegria! Sejam muito bem-vindas todas vocês que vêm chegando a cada dia, a vocês que já estão aqui há mais tempo comigo. Cada dia é um dia novo para a gente recomeçar.
Lembrem sempre disso. Cada dia é um dia de você melhorar uma gotinha. Se você melhorou hoje, bebeu mais água, parabéns. Se amanhã você vai comer uma fruta a mais, parabéns. Se você vai, de repente, deixar de tomar um café, você tomava 3, vai deixar de tomar 3, vai tomar 2, você já está melhorando. Se você deixou de tomar o seu café no copinho plástico e está tomando na xícara, também você está melhorando. Então, cada conquista tem que ser comemorada. Não menosprezem o que vocês estão fazendo de diferente na vida de vocês. Cada pouquinho é importante para a saúde uterina de vocês e para a saúde de vocês como um todo. Gravem isso. Importante para aquelas que querem engravidar, porque a alimentação contra miomas é muito parecida com uma alimentação para fertilidade. Então, se você quer no futuro ser mãe, o que você está fazendo agora para evitar seus miomas, para evitar os sintomas, você também está ajudando na sua saúde uterina para a fertilidade, tá? Bom, então amanhã, terça e quarta, a gente não tem live, mas eu vou deixar aqui para vocês os links das lives que aconteceram semana passada e dessa live de hoje. Como eu disse, elas estão salvas lá no YouTube, tá? Não estão aqui no Instagram. E aí eu espero você quinta-feira às 20 horas para a gente falar sobre tipos de mioma e quais acometem mais, né, os sintomas, quais causam mais sintomas, principalmente sangramento, e atrapalham na fertilidade, quais são mais propícios a dificultar você engravidar. Então, já olha o exame de vocês, já veja lá quais são os miomas que vocês têm, se é intramural, se é submucoso, se é subseroso. Já olhem para vocês saberem bastante na live como é que vai, quais serão as perguntas de vocês, quais dúvidas vocês vão ter, para vocês já saberem quais miomas vocês têm e o que eles podem acometer de sintomas na vida de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, Deus abençoe a vocês e tomem um chazinho antes de dormir, tá? Tomem um chazinho de camomila, de mulungu, de erva cidreira, de erva doce, tá? Pra relaxar. Beijo, beijo, tchau, tchau.